Então, foi iniciada a gravação. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Veja se vocês conseguem visualizar. Eu vou entrar aqui também para ver se está tudo certo. Então, continuando. Nós estávamos no primeiro semestre um movimento de adaptação das plataformas, de plataformas que já estavam em andamento, que era o caso da Redação Paulista, e aí consolidou, né? Nós tivemos aí no primeiro semestre com muito sucesso da plataforma Redação Paulista e, consequentemente, o início de uma nova plataforma para os professores de língua portuguesa e redação e leitura, que foi o Leia São Paulo. Então, vocês tiveram que trabalhar paralelamente com a outra plataforma, também tem tarefa, né, e outras demandas, aí, material digital e tudo mais, para compor aí as ferramentas do trabalho de vocês em sala de aula. E agora, nesse segundo semestre, nós vamos caminhar para o além do verde. Nós percebemos que muitas escolas avançaram no quesito de estar verde no diário, né? Conseguiram atingir diversos estudantes com as leituras. Foi muito, muito positivo. Quero parabenizar a todos vocês. Mas agora, nós precisamos caminhar para um novo momento. E esse novo momento é a aprendizagem. Não que ela não ocorreu, obviamente, no primeiro semestre aconteceu sim, mas agora muito mais de fato essa aprendizagem consolidada e acontecendo com o uso da plataforma. Então, a plataforma a favor da aprendizagem. Tá? Então, essa é a ideia. Estou me conectando. Beleza. Então, vamos lá. Então, para hoje, nós teremos esse estudo, que é o que é leitura compartilhada, benefícios dessa leitura compartilhada, técnicas de Lemov na leitura compartilhada, implementação em sala de aula e depois a sistematização. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar em cima desses itens. Então, vamos lá. A leitura compartilhada. Então, assim, bem resumidamente, eu posso dizer para vocês que a leitura compartilhada, ela é um movimento que torna aquela leitura, muitas das vezes individual, silenciosa do estudante, uma forma muito maior de aprendizagem e de convivência com os demais, tá? De convivência com os pares. Então, assim, é uma estratégia muito bem aceita para o uso da plataforma Leia São Paulo. E, assim, eu fiquei sabendo de alguns professores que realizaram no primeiro semestre e obtiveram muito sucesso. Inclusive, eu estive numa escola, no Monteiro Lobato, assistindo a aula de uma professora com a leitura compartilhada e eu vi o quanto, né, pude provar ali na prática o quanto ela é importante e o quanto ela faz a diferença na vida do estudante. Então, assim, bem resumidamente, né, a leitura compartilhada é uma prática educativa que envolve a leitura de um texto em grupo. Vocês fazem a escolha, né, no caso deste semestre, nós tivemos aí um documento orientador muito mais focado na aprendizagem, pensando aí nas habilidades do bimestre. Então, assim, é uma prática que vai envolver essas crianças, né, esses estudantes, sejam jovens, crianças, eles vão estar em conjunto, vai permitir essa interação entre os leitores, né, e os facilitadores, que no caso é uma metodologia amplamente utilizada em contextos escolares, né, e até mesmo na casa, os alunos podem estar levando essa proposta para trabalhar em casa. De repente, uma reunião de pais, vocês podem fazer uma sensibilização com os pais e dizer para eles que eles podem levar isso para casa. Então, assim, é muito só contar. Só cuidado aí com a questão do microfone. Vamos voltar. Então, é isso. Então, ela é uma prática que pode ser trabalhada dentro e fora da escola.
Como começa, né? Como começar essa prática? Então, vocês vão fazer a escolha dos livros, né? Pensando na leitura, nós já fizemos, né? A escolha. Nós já fizemos a escolha aí dos livros, né? Já pensamos aí, já adiantamos o trabalho de vocês com a escolha. E também, lógico, vocês têm total liberdade para escolher outros livros, né? Pensando sempre nas habilidades do escopo sequência do bimestre. E aí vocês vão fazer a escolha. Então, assim, uma sugestão é, como foram 2 livros, né, escolhidos para o documento orientador, vocês podem levar para a sala de aula os 2 livros, apresentar para os estudantes ali, no caso, nas escolas que tem a televisão, ou ali, né, no data show, apresentar para eles. Né, enfim, pode fazer um formulário, uma enquete, grupo no WhatsApp. Aí a forma como vocês vão realizar essa ação fica a critério de vocês. Mas aí vocês podem trazer essas 2 ideias, dessas 2 leituras, e pedir para que eles façam a escolha. Então, eles vão se sentir pertencentes, né? Embora, sim, mas são só 2 escolhas. Sim, mas é que nós pensamos nisso, aí vocês vão explicar para eles porque é o motivo da escolha desses livros. Né? Não é, assim, uma escolha aleatória. Tem um sentido. E aí vocês vão passar para esses estudantes, né, essas leituras, e depois, eles fazendo a escolha, vocês então vão fazer o início dessa leitura com toda a sala. Por isso que a leitura compartilhada, ela precisa ser, logicamente, um texto único ali para todo mundo. É para todos que estão ali na sala de aula. Porque vocês vão fazer um trabalho justamente que precisa, é importante, é necessário que esses estudantes estejam fazendo a mesma leitura para que eles possam trocar as ideias, possam conversar sobre o texto, porque não é só uma leitura, ela é além, ela vai além. Tá bom? E vocês vão entender isso depois na prática que eu vou mostrar para vocês. E como usar? Então, vocês vão organizar, né? A organização da leitura compartilhada, ela pode variar, mas algumas abordagens, elas são bem comuns, né? Inclui a leitura em voz alta para o professor, a leitura do estudante, a leitura em grupo, e além disso, que é a essência da leitura compartilhada, é o que vai se dar de acordo com as leituras, com a leitura de cada parágrafo, capítulo, e depois todo o debate que vai surgir, toda a troca de experiência, né? Todo o conhecimento prévio que esse estudante vai trazer, as observações que esse professor vai pontuar, né, de forma a colocar aquele texto além. Então, assim, vocês vão perceber, por exemplo, na leitura compartilhada, que vai trazer um texto X, né, lá da Anne Frank. Então, ele vai trazer um pouquinho, não só falar do texto, mas vamos trabalhar um pouquinho esse sentido do que foi o Holocausto, do que foi a guerra, né, a Segunda Guerra. Então, assim, vocês vão trazendo movimentos que vai muito além do texto e trazendo esse estudante para participar disso. Né? Não é o professor tão somente falando, não é uma aula expositiva, é uma aula, né, colaborativa, compartilhada, dialogada. Então, tem a exposição do professor, mas tem a troca com o aluno, o diálogo. Então, assim, é uma aula assim, bem, com bastante movimento. Né? E aí, é lógico, nesse mapa mental, a gente tem como dica o uso de recursos visuais, tecnológicos, e aí que entra a plataforma Leia São Paulo também, mas não só ela, né, são outros recursos, também metodologias ativas, né, que vocês podem pedir para que esse aluno já busque alguma informação que vai ser trabalhada naquele texto, né, então uma aula invertida, e ele vai trazer aquela informação, e quando começar a leitura do texto, isso vai trazer à tona, né, vai fazer sentido do porquê ele foi buscar, do porquê que ele foi investigar aquilo, porque ele foi pesquisar, tudo vai se tornar, né, vai fazer sentido. Se de repente aquele texto ele vem trazer uma fonte, né, anterior, né, envolvendo outros textos, intertextos, né, e tudo mais, intertextualidade. Então, tudo isso vai ser trabalhado de uma forma a contemplar todas essas habilidades, que vão muito além daquela habilidade do escopo sequência. Deixa eu ver se eu consigo. Eu só não consigo ver o chat agora nesse momento, mas a gente vai apresentando aqui, depois eu vou abrir para a gente conversar, para nós conversarmos. Bom, eu trago aí para vocês, são inúmeros autores, tá bom? Mas, assim, os principais aí, assim, de fácil acesso, eu sei que todos conhecem, né? Se pensarmos aí numa literatura, né, de Vygotsky, com certeza
ela traz muito disso, né, dessa questão da aplicação de contextos aí da leitura compartilhada, né, porque tem a questão, né, do desenvolvimento ali da zona proximal, então, assim, traz muito dessa ideia do compartilhar, tá, e do envolvimento social, né, então nós temos ali a interação social no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem. Então, assim, não é um movimento individual, é um movimento coletivo, é uma construção coletiva. Então, isso é muito importante. E também trago para vocês o Lino de Macedo e a Magda de Soares, que vão discutir também, né, discutem a importância dessa interação social e contextos aí, né, educacional para o desenvolvimento cognitivo também desses estudantes. Né? E aí, claro, que a prática da leitura compartilhada ela vai com certeza ter um foco na alfabetização naquele estudante que ainda está em processo de alfabetização, naquele estudante da educação especial, com toda a certeza do mundo, e aquele estudante que já passou pelo processo e agora está buscando o além, que é o letramento. Aqui é o a mais, além da alfabetização. E da compreensão do mundo, né, de mundo. Então, assim, esse estudante, com a leitura compartilhada, ele vai ampliar não só o conhecimento ali, o repertório dele, no sentido de estar lendo o texto, ampliando o vocabulário e tudo mais, mas muito além que isso, disso, entendeu? Porque ele vai estar compartilhando a experiência com outros estudantes. De repente, o que é interessante também da leitura compartilhada, que é bem importante pontuar, aquele estudante ele está com uma percepção do texto e o colega está com outra. E na leitura compartilhada, isso vai ser posto à mesa. Então, assim, vai ser exposta essas interações, essas compreensões, e aí aquele estudante vai falar, puxa, mas sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu tinha chegado nessa interpretação, mas agora o meu colega aqui, o meu amigo dizendo isso, faz sentido também. Então, olha a troca, que riqueza que é. Né? Então, olha a importância. Então, e aí os benefícios, né? Eu nem precisaria trazer, mas estou trazendo, para justificar tudo isso, porque da escolha inicial, né, dessa estratégia de leitura, que é o estímulo, então, do desenvolvimento da linguagem, melhora a compreensão leitora, aumenta o vocabulário, emocionalmente, né, se a gente pensar nos benefícios emocionais, fortalece o vínculo entre aquele professor e aquele estudante, entre os pares, entre os colegas, vai criar memórias positivas, porque depois, lá na frente, com certeza, se vocês foram participantes de práticas assim, vocês vão se lembrar, minha professora lá do passado, lá do primeiro aninho, ou lá do sexto ano, né? Lá da sexta série, né? Antiga sexta série, sétima série. Ela trabalhava a leitura compartilhada, era um momento tão gostoso, era aquele momento de respirar, era aquela parada, né? Que nós íamos, de repente, debaixo de uma árvore, ou era na antiga biblioteca, que agora é sala de leitura. Enfim, vai ter uma lembrança, vai trazer aí uma memória muito positiva. E isso, com certeza, enriquece a questão da aprendizagem, porque ele vai ter todo um sentido. Ele está aprendendo, mas com um significado. Então, pronto, casou, nunca mais esse ser humano vai esquecer isso. Né? E isso é comprovado cientificamente. Promove a empatia, né, através das histórias. Então, assim, lógico, quando eu deixo esse estudante fazer a sua escolha individual e ler um livro individualmente, é muito particular dele. Mas quando eu trago um livro que toda a sala vai ler junto, então é um livro que, de repente, muitas das vezes, vocês sentiram isso na pele, não vai agradar a todos. Puxa, mas esse tema, professora, ai, mas essa história, né, por exemplo, uma história, um conto fantástico, tá, vai agradar. Um suspense, né, vai agradar. Ah, mas um romance, algo, né, como os jovens falam, né, uma outra pegada. Aí, de repente, não vai agradar a todos. Mas aí, o que vai acontecer? Como vai envolver o movimento da sala, como vai envolver outras situações, acaba que esse estudante criando uma certa empatia. Não que ele vai passar a ser apaixonado por aquele determinado gênero, mas sim, ele vai se deixar permitir de conhecer o novo, aquilo que ele não está acostumado a geralmente ler, e ele vai ampliar também essa questão de conhecer outros gêneros, outros tipos aí de história. E benefícios sociais, né, que vai incentivar a interação e comunicação, desenvolve com certeza habilidades sociais, e eu lembro muito disso nessa aula dessa escola aí do Monteiro Lobato, quando a professora foi fazendo a troca ali com os estudantes, era ensino médio, né, foi uma aula do ensino médio, e eu lembro eles contando
pontos de vista deles, muito particular, e aquilo foi trazido ali na roda. Então, assim, é muito enriquecedor. E para a cooperação e trabalho em equipe, obviamente, né? Porque eu tenho que ouvir o outro. Agora não é minha vez de falar, agora é a vez do meu colega, do meu parceiro, do meu colega aqui de classe. Então, eu tenho que respeitar, não só ouvir, mas o respeito pela opinião dele também. Olha, né, que grandioso isso. E aí, pensando, então, né, no livro da aula nota 10, nas técnicas aí de Lemove, na leitura compartilhada, nós temos aí duas técnicas, nós temos mais, mas duas técnicas que se encaixam muito bem com a leitura compartilhada, que é a técnica 4, boa expressão, né, de Lemove, e a técnica 20, que é a remate também de Lemove, que são técnicas que vão subsidiar esse trabalho aí, que vai ser bem bacana para vocês estarem utilizando, colocando aí no guia de aprendizagem, no caso dos PEIs, né, das PEIs, perdão, colocando aí nos planos de aula de vocês, mostrando para essa equipe gestora que vocês estão realizando um trabalho que tem todo um arsenal aí de estratégias, de técnicas, de autores, né, embasando aí a escolha da leitura compartilhada, por exemplo, naquela determinada aula. Então, não é algo assim, hoje eu resolvi aplicar a leitura compartilhada com meus estudantes. Não é isso. É uma estratégia pensada, estudada, estruturada e que vai ser colocada em prática. E deixa meu trabalho rico, faz com que o meu trabalho seja bem visto, né, pela escola, pela diretoria de ensino, né, porque depois essas boas práticas vão sendo repassadas e a gente sabe o quanto esse professor está levando a sério o trabalho, o quanto ele está se preparando para estar ali com os estudantes, não é algo jogado, algo do acaso. É tudo totalmente pensado e estudado para fortalecer essa aprendizagem. Então é isso. Pensando na técnica 4, que é a de boa expressão, nós temos a enfatizar a importância da expressividade na leitura. Então tem essa questão, né, do ler, né? Então esse estudante, ele vai fazendo a leitura e ele, né, depois tem a troca, o outro parceiro, e aí também, além da leitura, tem o compartilhamento de ideias, porque não é só a leitura. Às vezes, assim, nós temos algumas pessoas que acabam achando que a leitura compartilhada é só o fato do estudante ler um trecho do livro e repassar, e o outro lê outro trecho, assim por diante. Isso não é a leitura compartilhada de fato. Não é cada um lendo um pedacinho do texto e eu fiz a leitura compartilhada acontecer. Não. A leitura compartilhada ela vai além. Tem sim esses movimentos da leitura, mas tem as pausas para trocas. Então o professor faz aquela pausa. Nossa, mas vocês perceberam que o autor disse que o protagonista fez tal ação? Aí a classe vai dizer, sim, ou puxa, é verdade, professor. E por que será que o autor disse isso? Mas por que isso entrou nesse contexto da história? Mas quem que vocês acham que, se for um suspense, né, uma história assim, de detetive, mas quem vocês acham que pode ser o culpado? O que vocês pensam que seja o culpado? Sabe essas questões assim que o professor vai pontuando e vai fazendo o aluno refletir e entender sobre o texto? Não é uma leitura por leitura, é uma leitura que vai além, né? Então é isso. E também a questão aí de ajudar a manter a atenção, né, e interesse dos estudantes, porque quando eu faço a leitura compartilhada, o estudante também fica esperto, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser escolhido para a leitura. Ou talvez não. Pode ser que o professor fale, pessoal, hoje vai ler quem gostar de se expor no dia de hoje. E pode ser que aquele aluno que gosta de ler, naquele dia ele não está bem, então ele quer só ouvir, ele quer ser um aluno ouvinte, mas ele vai participar com outras interações. Perfeito, né? Não é algo sobre, não, você tem que fazer a leitura, né? Então, assim, vai fazendo uma troca, lógico, né? O professor mediando, porque nessa atividade vocês são mediadores. E mediador ali, esperto, andando pela sala, olhando os grupos, olhando o aluno individualmente, né? E observando aí, porque assim, às vezes vai ter aluno que vai falar baixo, ele está com vergonha, mas ele quer expressar uma interpretação que ele teve do texto, então ele vai falar baixinho. Eu acredito que vai ser o fulano o culpado dessa história. Mas ele falou baixo, ele estava, né, com vergonha. Então esse professor rapidamente vai perceber, porque ele está fazendo o quê? Uma caminhada pela sala, então ele está ouvindo os estudantes, então ele vai... Você disse alguma coisa? O que você disse? Vamos trazer essa informação para a roda?
E aí esse aluno vai se sentir importante, vai falar, puxa, o professor ouviu, levou a minha informação para a roda, os colegas fizeram, nossa, nós não tínhamos pensado nisso, verdade, valeu aí pela informação. Então, assim, pronto, já tocou nesse estudante, já fez ele participar, já fez ele se sentir pertencente àquele movimento, né, de aprendizagem. Então, assim, muitos benefícios. Né? E vai também auxiliar na utilização de diferentes tons de voz. Então, assim, é interessante pontuar. Bom, agora é a fala do personagem. Quando vocês forem fazer a leitura, procure fazer a leitura de acordo com que você fosse a personagem da história. Então, assim, é uma personagem que está aflita, então ela vai fazer uma leitura mais, aquela leitura dramática, né? Enfim, ela está feliz, então, assim, tudo isso vai sendo trabalhado. E a técnica 20, no sentido do quê? No foco na conclusão eficaz de uma leitura, no relacionar a leitura ao contexto dos alunos, então, assim, e foi isso que aconteceu também nessa escola quando eu assisti a aula. A professora trouxe essa ideia, mas se fossem vocês, porque foi a história da cartomante, né? Ela falou, mas se fossem vocês, como que vocês agiriam? Aí os estudantes começaram, era ensino médio, né? Eles começaram a dar as opiniões. É ensino médio, né? Eles ainda estão cursando médio. Eles começaram a pontuar ali as opiniões deles. E eles se sentiram pertencentes, porque a opinião deles foi colocada no grupo. E não é uma opinião que vai ser julgada. Ah, mas por que você está pensando isso? Isso não tem nada a ver com a história. Ah, então você está por fora. Não, essa não é a ideia da leitura compartilhada. É acolher aquela informação e enriquecer com todas as informações e criar o que? A interpretação global, né, em conjunto. E reforça também o aprendizado e compreensão do texto. Né? Então, a integração dessas técnicas, elas vão combinar com o quê? Boa expressão e arremate para leituras envolventes, promove a participação ativa dos estudantes e aumenta a retenção e compreensão do conteúdo. Parece bem técnico isso, né? Aumenta a retenção e compreensão. Mas, na verdade, é isso, porque aquele estudante vai perceber sentido em toda a prática e, automaticamente, ele vai acolher todas aquelas informações e fazer pertencer a ele, porque fez sentido. E é uma prática que ele está posto ali à roda, não é uma prática individual, é uma prática coletiva que todos participam. E agora, como que eu faço, então, sabendo dos autores que eu posso ler quanto professor? Então, eu trouxe para vocês autores que são muito eficazes aí no sentido de compreender e entender a importância dessa técnica, dessa estratégia. Eu sou um professor que tem conhecimento do livro, aula nota 10, estou planejando minhas aulas, mas agora a teoria está perfeita, eu quero saber na prática agora. Embora eu já coloquei com os movimentos práticos, né? Mas aí que está. Vocês vão trazer sempre esse estudante com a ideia de protagonista. Então, fazendo eles escolherem a leitura, né? Mas o documento orientador já não fez isso? Então, o documento orientador traz 2 livros. Embora tenha uma escolha, mas eles podem ainda fazer a escolha deles, do livro do bimestre. E ainda assim, o professor tem total autonomia em conjunto com os seus estudantes para escolher uma outra leitura, lógico, que tem a ver com o ano sério e com as habilidades do bimestre. Teve professores que vieram conversar comigo em particular e perguntaram, Camila, posso trabalhar um outro livro, além desses 2? Porque esse outro livro ele faz sentido com o projeto que eu estou desenvolvendo, está dentro do escopo sequência. O que eu respondi? É óbvio, é claro que pode. Entendeu? Não tem problema nenhum. Então, você tem toda essa liberdade. Então, a preparação prévia das leituras com foco aí nessas técnicas, nessas estratégias e a criação de um ambiente. Né? Então, o ambiente vai ser dentro da sala de aula mesmo? Ok. Mas, assim, será que uma roda, uma sala em U, não vai ser mais adequado para esse movimento? De repente, vocês podem fazer um teste. Camila, mas mesmo eles sentados de forma tradicional, eu consigo desenvolver a atividade. Perfeito também. Mas, Camila, eu estou com uma outra ideia. Quero levá-los no pátio da escola. Perfeito? A professora da sala de leitura já disse que vai trabalhar em conjunto comigo. E disse para eu levar os alunos para a sala de leitura no momento que eu for realizar a leitura compartilhada. Perfeito? Você vai ter aí mais um professor auxiliando aí, mediando essa prática. Se vocês conseguem trabalhar em conjunto com o professor de sala de leitura, perfeito.
É mais um ganho que esse aluno vai ter, tá? Ah, eu quero, sei lá, fazer a leitura no gramado. Tem uma árvore que tem uns meses atrás eu estive numa escola e ela tem uma árvore bem gostosa, assim, uma sombra muito gostosa, um gramado. E aí a professora faz a leitura debaixo da árvore. E lá o sinal pega, né, um sinal bom do Wi-Fi, e eles conseguem levar o tablet, inclusive, né, conseguem levar o equipamento, e eles fazem a leitura ali debaixo da árvore da plataforma Leia São Paulo. E tá perfeito. Camila, além da plataforma Leia São Paulo, eu quero fazer a leitura compartilhada com livro físico, de escolha dos alunos na sala de leitura. Com certeza. Tudo pode acontecer, né? O importante é a aprendizagem estar presente. Tem aprendizagem? Então está aprovado. Execução da leitura. Então, leitura expressiva. É importante esse professor também, em alguns momentos, pontuar a leitura. Eu acredito que seja bem importante. Não deixar só para o estudante fazer a leitura. Esse professor também tomar a frente, porque ele é o exemplo. Então, ele, de repente, ele percebeu que aquele estudante fez a leitura totalmente sem entonação. Fez aquela leitura seca. Eu, assim, se esse professor corrigir esse estudante naquela hora, ele pode travar. Não é assim que faz a leitura, você tem que fazer uma entonação. Pronto, aquele estudante pode travar e falar, nossa, eu li errado, que vergonha. Acho que eu não vou ler mais. Então, assim, para ter, de repente, um cuidado, a não ser que você tenha uma intimidade, um aluno, assim, mais, ele não tem vergonha, né, um aluno mais desinibido, então ele, não, tá bom, professor, eu vou refazer aqui a leitura. Beleza. Mas se é um aluno mais tímido, de repente, vale a pena vocês fazerem o quê? Deixa ele terminar a leitura, aí o próximo parágrafo, o professor entra lendo. E aí ele faz toda a entonação. Então, esse aluno vai falar, puxa, mas o professor está lendo de um jeito diferente. Gostei desse jeito aí, professor. Ah, entendi. Ah, eu vou melhorar nisso. Então, ele vê um espelhamento, né, no professor. Ou nos colegas também, né? E a aplicação do arremate para concluir, então, aquela leitura de forma eficaz. E aí eu tenho aqui, né, pensando aí nas técnicas, pensando aí principalmente na técnica 4, preparação do texto, então vocês fazendo a escolha, o modelo da leitura expressiva, discussão, né, sobre essa expressividade, explicando aos alunos por que a expressividade é importante na leitura, por que é importante na entonação, a questão do tom de voz, qual a diferença de eu fazer a leitura de uma fala de uma personagem de uma forma sem entonação e quando eu coloco entonação. Com certeza vão falar, faz mais sentido, né, professor? Com certeza. Então é isso, mostrando isso para ele. Práticas guiadas, né, dividindo os alunos em pequenos grupos, e cada grupo fica com uma parte ali do texto, e lendo em voz alta, compartilhando com os colegas e tudo mais. E essa questão da leitura compartilhada, quando ela é em grupo, ela pode acontecer também assim. Um exemplo, você pode fazer a leitura compartilhada com todos em conjunto, ou você pode dividir os grupos e eles fazerem a leitura compartilhada entre eles. Essa é uma outra prática. Então, assim, tem aquela leitura global, com os 40 alunos da sala. Beleza. Mas eu posso fazer uma divisão e colocar 10 alunos em cada grupo, e aí aqueles 10 alunos vão ler o texto completo, só que somente os 10. Só que daí só tem que tomar um pouco de cuidado para que um grupo não atrapalhe a leitura do outro. Então, assim, tem que ser um espaço amplo. Então, por exemplo, se fosse no pátio da escola, eu sei de escolas que tem gramado, né, lugares bem espaçosos. Então, assim, você vai colocar um grupo de 10 vindo aqui, o outro grupo de 10, uma distância legal, que não vai atrapalhar, né, a leitura daqueles estudantes. Então, assim, aí a forma como vai se dando, ela é de vocês, mas o importante é que a leitura compartilhada não é só um lendo um pedacinho do texto, um parágrafo, e o outro lendo o outro parágrafo, não é só isso. Isso é uma leitura em grupo. A leitura compartilhada, ela acontece, de fato, quando há trocas de ideias. Então, tem que ter pausas? Sim, tem que ter pausas. Tem que ter a mediação do professor? Sim, tem que ter a mediação do professor. Tem que trazer informações além do texto? Sim, tem que trazer informações além do texto. Tem que falar para esse estudante. Olha, da onde será que esse autor tirou essa ideia? Vocês já ouviram essa ideia em outro texto, em outro livro? Puxa, é verdade, né? Lá no primeiro trimestre, lembra que nós divulgamos aí a sugestão do Pequeno Príncipe Preto? E não foi depois trabalhado por vocês aí na sala de aula que fazia referência ao Pequeno Príncipe?
Então, tinha um intertexto aí, uma intertextualidade. Então, é importante o professor ir fazendo essas pontuações. Ah, esse autor, ele viveu numa época muito difícil, uma idade média, idade das trevas, sei lá, né? Uma idade difícil. Então, por isso que ele escrevia dessa forma. Ou esse autor, ele viveu na Segunda Guerra, então ele viveu toda aquela situação, aquele contexto de caos. Então, por isso que ele usava essas palavras. Então, assim, trazendo essa mediação. Isso é leitura compartilhada. É fazendo o estudo do texto, não é só lendo, é estudando esse texto. Tá? E depois, a técnica 20, trazendo aí a mesma ideia, escolhendo as leituras e fazendo aí a leitura, né, em voz alta pelo professor, o professor trazendo essas entonações, ritmos, a ênfase que ele vai dar em cada palavra, em cada contexto. E aí os alunos observando e aprendendo com o professor sendo o exemplo de leitor, de leitura, né, de como se ler, de como realizar aquela entonação para aquele determinado contexto. Pequenos grupos também é muito aceito aí na técnica 20. Eu coloquei a 20 e a 4 justamente porque elas se completam. Vocês observando, lendo aí, nossa, Camila, parece que é a mesma coisa, exatamente, elas se completam. Bom, por isso que eu coloquei essas duas técnicas, para esse contexto da leitura compartilhada. E aí, então, vou trazer para vocês, só um minuto. Eu vou trazer agora um exemplo de uma professora em sala de aula realizando essa leitura. Bom, com os estudantes. É bem rapidinho, é um vídeo curto. Eu quero que vocês assistam, mas agora vocês vão ter que me dizer que vai sair o áudio, né? Eu preciso saber se vai sair o áudio. Eu vou colocar aqui no chat para ver se eu vou conseguir falar com vocês. Bom, eu vou colocar aqui e vocês me falam se o áudio está saindo. Tá sem áudio. Deixa eu ver aqui o que acontece. Já está acabando a apresentação, tá? Só falta mesmo compartilhar. Ah, tá. Incluir som. Vejam agora se sai com o som. Pessoal, hoje a leitura do dia é essa. Cada um do seu jeito, cada jeito é de cada jeito é de Vamos lá, se animar para a leitura. O livro foi escrito pela Lucimar Rosa Dias. E ele vai falar, de forma bem humorada, como é que a gente pode valorizar as nossas diferenças e logo vai falar também da autoestima. Autoestima é o que a gente precisa ter. Você pode acordar do jeito que for, mas se você tiver autoestima, você já vai conseguir acordar com o pé direito. É difícil ter autoestima na adolescência, eu sei. Né? A gente sempre acha que o outro é melhor que a gente, mas não é. Vou apresentar para você uma menina muito especial. Ela é linda, inteligente e muitíssimo sapeca. Que é, ó. Essa palavra muitíssimo quer dizer que a menina é muito, mas muito sapeca mesmo. Essa menina daquelas levadas também. Sabe por que ela gosta? E sabe por que ela gosta? De pular das escadas. De girar bem forte do gira-gira do de comer bastante de chamar a mãe a toda hora com um gritinho bem especial.
esconde-esconde. E tem a avó materna, que é magra e alta. Ela gosta de caminhadas e de ouvir rock. Adoro gente, mas a gente todos se respeitam, todos se curtem, todos se amam. Vocês? Vocês perceberam que faltou escrever a menina? Bem, além de tudo aquilo que já foi dito sobre quem é ela, há mais umas coisinhas. Ela também é? Melhor vocês mesmo logo ver como ela é. Ela adora tudo nela. Tudo ela adora nela. Ela gosta da cor da sua? Do seu? Sorriso. Da sua? E do que mais ela gosta mesmo é do cabelo crespo que tem. Cheio de olhinhos. Ela é muito vaidosa. Todo dia pela escola um penteado novo. E fica sempre. Na segunda-feira ela pede. Me faz dancinha. Na terça-feira é. Deixa o meu cabelo solto. Na quarta-feira vem com outra invenção. Prende bem o meu cabelo. Bom, depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? Alguém pode? Isso, perfeito. Vocês perceberam? Não é de Sorocaba, tá bom? Mas olha que interessante. Essa professora, é lógico, a leitura compartilhada, ela tem assim como eu posso dizer para vocês, tem vários tipos de leituras compartilhadas que vocês podem desenvolver. Eu coloquei leituras em grupos, leitura com a sala toda, a leitura que o aluno vai fazendo a leitura, né, em parágrafos, e o professor mediano. Mas nesse caso, vocês perceberam que é a professora que tomou a frente, então ela ia fazendo a leitura e, paralelo, ela ia fazendo a troca aí com os outros estudantes, no sentido do quê? Ela fazia a leitura e fazia aquela pausa e trazia alguma ideia do texto, alguma palavra, chamava esses estudantes para realizar a entonação de alguma palavra. Então, percebam que algumas palavras que precisavam de uma entonação, né, alguma expressividade, ela deixava para eles realizarem. Então, trazendo esse estudante. Então, assim, foi uma atividade totalmente dinâmica, 100% dinâmica. Isso que é bacana. É isso que é interessante, que ela trouxe isso para eles, todos com o livrinho. Nesse caso, foi livro físico, mas nada impediria o livro virtual, no caso da plataforma Leia São Paulo. Então, assim, o recurso indifere, né? O que acontece com a leitura, a gente pode utilizar tanto o meio virtual quanto o manual físico. Mas aí vocês percebam que ela foi trazendo ideias do texto, ela colocou a sala também de uma forma em U, né, também foi uma estratégia que ela utilizou, porque desta forma ela tinha uma visibilidade maior de todos os estudantes, e nisso ela foi realizando seu trabalho ali de leitura, tá bom? Eu acredito que esse vídeo ele dá uma ideia, né, de como se trabalhar em sala de aula. Depois vocês podem assistir na íntegra, né, eu vou passar para vocês, vai estar também no material que eu vou enviar para vocês. Aí fica mais uma ideia aí para que vocês possam estar realizando aí em sala de aula. Mas assim, já deixo desde já a dica de que a leitura compartilhada ela é extremamente importante e eficaz na sala de aula. Bom, então assim, para finalizar, e aí eu vou abrir para que vocês possam dialogar comigo e falar comigo, sistematizando então todo esse formativo. Leitura compartilhada é sim uma estratégia eficaz de desenvolvimento, benefícios cognitivos, né, inúmeros, emocionais, sociais, e é claro que, em paralelo, trabalhando aí as técnicas de Moodle, o sucesso é garantido. E eu não tenho dúvida alguma de dizer isso para vocês, eu falo com propriedade, bom? Porque eu tenho autores, né, que são aí, podem trazer como embasamento teórico. Eu tenho práticas que aconteceram em Sorocaba, em outros lugares, como eu trouxe esse exemplo. Então, assim, não tem por onde.
vocês podem utilizar tranquilamente, que sempre vai ser sucesso quando o quesito é leitura compartilhada. E os próximos passos, então, iniciar a prática aí na sala de aula de vocês, para aqueles que ainda não utilizaram essa estratégia. Aqueles que já estão fazendo uso, eu sei de várias escolas, parabéns, só aprimorar, tá bom? Vão trazendo outras ideias aí, outros movimentos de leitura compartilhada e exploração dos diversos livros existentes na sala de leitura, existentes na plataforma Leia São Paulo. A plataforma Leia São Paulo, ela traz uma coisa muito positiva, que é a questão de todos os estudantes da sala poderem acessar o mesmo livro. O que anteriormente, com um livro físico, às vezes não era possível. Às vezes eu chegava numa sala de leitura e só tinha 10 exemplares. Então eu tinha que fazer o quê? Dividir, fazer uma divisão na sala. O trabalho acontecia. Mas agora não tem desculpa. Agora eu tenho um livro para cada estudante. E aquela história, se a escola inteira quiser ler no mesmo momento e tiver internet para isso, consegue, porque o livro é ilimitado, né? O livro digital. E participar, né, de programas aí de leitura na comunidade escolar. Então, assim, uma outra ideia, daí fica mais essa ideia, essa dica para os coordenadores, eles estarem trabalhando no APPC, vocês também, no momento de estudos, quem é da escola PEI, utilizar esse momento de estudo para essa finalidade, né, estar participando. Aí tem diversos, olha, eu observei no Spotify, tem diversos podcasts sobre leitura compartilhada, no YouTube, né, na plataforma do YouTube também, muita coisa. Então, assim, tem, às vezes, cursos gratuitos. A EFAP, não assim especificamente, mas trazendo outras abordagens e outros contextos que nos colocam também à prática aí desses movimentos e estratégias também, que é muito importante. Então, assim, utilizem todos esses meios, aproveitem. É tão gostoso estudar, é tão gostoso conhecer, aprender, e muito mais gostoso é quando eu coloco em prática em sala de aula e vira uma prática exitosa, vira uma prática de sucesso, e depois ela é representada pela minha escola, ela vira uma replicabilidade, as pessoas admiram o meu trabalho, e isso é uma satisfação, isso vai além até mesmo, assim, pode ser que eu estou forçando, mas vai muito além até do dinheiro, porque assim, é algo que você vai levar para a sua vida, é a história da sua vida, é o seu legado que você vai estar deixando. Então, assim, aquele professor passou por mim fez a diferença. Eu até me emociono por falar isso. Mas é isso. Então, assim, gratidão. Eu vou abrir agora para vocês estarem dialogando comigo, tirando as dúvidas. Essa é a avaliação, né? Eu vou deixar na tela. Enquanto isso, eu vou abrir para que vocês possam também falar um pouquinho e passar aí as informações que vocês queiram, de repente uma boa prática, bem rapidamente, porque a gente tem que encerrar aí às 15 horas. Quem tiver interesse pode abrir aí o áudio, o microfone, pode compartilhar conosco. E alguma dúvida também, lógico, dessa live formativa. Então, está aberto então as discussões. Eu olhei aqui no chat, não tem nenhuma pergunta, não sei se tinha perguntado de qual era o ano. Estão todos participando. A Cláudia falou na questão de aumentar o volume. Cláudia, deu para você ouvir bem a live? Tudo ok? O nono ano poderia escolher NFBank ou apenas o oitavo? Pode sim, tá bom? Não tem problema. Pode falar. Deu sim. No comecinho tava meio baixo, mas depois você começou a falar um pouquinho mais alto, aí deu certo. Obrigada. Então, perfeito. De nada. Deixa eu compartilhar um trabalho meu. Posso? Sim, com certeza. Então, quando você falou de a gente usar os outros espaços da escola, enfim, levar os alunos para estar fazendo leitura fora da sala de aula, eu fiz muito isso ano passado, né? Os alunos escolhiam o livro na sala de leitura, cada um escolhia o seu, e aí eu levava, quer dizer, não era uma leitura compartilhada, mas assim, foi um projeto muito legal. Aí cada um lia o seu livro, né? Naquele cantinho de leitura que a gente escolhia na escola,
E depois, no final do mês, a gente fazia a contação de histórias, né? Cada um contava a história que tinha lido para os amigos na sala de aula, daí nesse caso. Foi um projeto muito legal, que agora que a gente vai ter um espacinho para trabalhar o livro físico, eu vou estar fazendo parceria com a professora de geografia e a gente vai dar continuidade nesse projeto esse ano. É isso. Perfeito. Parabéns. É a Cláudia, né, professora Cláudia? Parabéns. Isso mesmo. Isso aí, Cláudia. Nós ficamos muito felizes com essas práticas, aquece nosso coração, porque a ideia é essa. Vocês trazerem esse significado para a sala de aula, não ser só uma leitura, né? Tem que cumprir a meta do BI, tem que cumprir a meta que eu estipulei para a minha sala de aula, não. Eu tenho que realmente fazer diferença e eu tenho que trazer um sentido, um brilho, uma alegria para esse momento que eu estou em sala de aula, e isso faz toda a diferença. Mais alguém gostaria de falar? Está aberto, por favor, se sintam à vontade. Camila, pode falar. Boa tarde, tudo bem? É Milena do José Milena. Roque. Tudo bem? Bem, pode Então, falar. tá. Camila, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se um aluno emprestar um livro pelo clube e não finalizar a leitura, isso vai dar problema para a escola? Se ele já leu um livro por bimestre, ou se ele quiser trocar, vamos supor, se ele emprestou um livro errado, ele abrir pelo clube, daí ele vai devolver e começar um outro livro. Isso dá algum problema ou não? O problema em si não vai gerar nenhum problema. O que acontece é que daí, por exemplo, esse estudante ele abriu um livro, ele deixou no clube, né, aquele livro em aberto. Aquele livro acaba segurando aí o espaço dele, que ele poderia utilizar para fazer outras leituras. Então, o ideal é que quando o aluno acessou, de repente, além do bimestre, ele está lendo o segundo livro, né? No caso, é isso que eu entendi, né? Tem o livro do bimestre, e ele está fazendo a leitura desse segundo livro, ele não gostou por algum motivo, enfim, ele quer trocar. Aí ele faz o quê? Ele tira esse livro do clube de leitura, deixa esse espaço em aberto para que ele possa utilizar com os outros 2 livros, porque ele pode ler 3 livros, né, simultaneamente aí por vez. Então ele tem esse espaço aí dos 2 livros. Agora, quando ele deixa, o que acontece? A plataforma, ela entende que ficou uma leitura parada, mas em 30 dias ele vai ser expirado. Então, automaticamente, esse livro vai ser expirado em 30 dias. Porém, eu penso assim que seja uma judiação esse aluno ter esse livro ali, que ele não está fazendo a leitura, parado, segurando, de repente ele faz a leitura de outros livros que ele gostaria de fazer. Pelo fato de ter um livro ali barrando isso, porque o livro vai segurar esse espaço. E aí esse estudante fica sem conseguir um acesso ao outro livro, tá bom? Então é mais por questão mesmo da logística e também da dinâmica da leitura desse estudante. Então, assim, essa é uma informação que todos vocês devem passar para os estudantes. Não está fazendo a leitura daquele livro? Tira ele do clube, para você ter espaço para o uso do outro livro que você gostaria de fazer a leitura. E que, de repente, vai dar muito certo, o aluno vai gostar muito e vai conseguir concluir a leitura e, é lógico, que vai impactar no BI. Então, assim, foi uma coisa que trouxe satisfação para esse estudante e, automaticamente, gerou um impacto positivo no BI. E, é lógico, em paralelo, o livro do bimestre, que é o livro que vocês estão realizando a leitura em sala de aula. Sempre incentive seus estudantes a fazerem a leitura fora da escola também. Bom, essa é a ideia. Leitura por fruição. Esse estudante ele tem que ler aonde ele achar que seja interessante de se fazer isso. Então, ele lê na casa, numa viagem, no carro, no ônibus, enfim, ele tem total liberdade, porque ele pode fazer isso no celular, se assim ele tiver, ou no celular do responsável, enfim. Ele tem essa autonomia de fazer a leitura fora da escola também. A gente nunca pode dizer ao estudante que o Lê São Paulo é uma plataforma de uso da escola. Bom, nós temos outros que têm essa finalidade, né, que é uma estratégia do dia a dia da escola. Mas o Lê São Paulo, ele é além. Ele tem que ser uma plataforma de uso contínuo, inclusive nas férias. Tá bom? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? O que vocês pensam sobre a leitura compartilhada?
Nessa avaliação, tem duas perguntinhas aí sobre a leitura compartilhada. Eu gostaria que vocês, no momento da avaliação, também respondessem, para eu entender aí o que vocês conseguiram compreender desse conteúdo que foi abordado no dia de hoje. E também tem uma questão nessa avaliação que faz a seguinte pergunta: outros temas que vocês gostariam de ser trabalhados nas lives? Bom, então aí vocês ficam também livres para responder. E aí fica como também uma presença, né? É uma presença, uma avaliação, é uma compreensão do que vocês entenderam, tudo isso. Mais alguém gostaria de pontuar através do áudio? Tirar aqui no chat. Camila? Pode falar. Oi, é a Valéria aqui do Escolástica. Eu não estou conseguindo fazer a avaliação. Há possibilidade de você encaminhar de outra forma? Sim, eu posso caminhar através do grupo. Vocês estão no grupo do Leia, no grupo de linguagem, no grupo de coordenadores pedagógicos. É melhor, né, Ju? Ok, Melhor tá ela ótimo. encaminhar pelo grupo, né? Certo. Obrigada. Clicar no link? Isso. Aí já manda performance. Se vocês colocarem, eu não sei como que vocês estão assistindo, né? Quem estiver assistindo no computador, se colocar o celular, no QR Code consegue ter acesso. Caso não, tem que digitar esse endereço aqui no site. A professora Rosana compartilhou a live, o link, né? Agradeço a Rosana por ter feito isso. Consegui. Certinho. Peraí. Então, você clicou no link? Esse e-mail não precisa ser da escola, é o e-mail de vocês mesmo, tá bom? Certinho. Camila, temos que seguir rigorosamente a faixa etária? Por exemplo, pequeno manual antirracista está indicado para os nomes. Posso ver com settings? Então, professores, a plataforma Leia São Paulo, ela está passando, né, por uma atualização. E pode ser, se de repente um determinado livro ele é indicado para o sétimo ano, por exemplo, o estudante do sexto ano não vai ter acesso. Bom, então, assim, o aluno do sexto ano ele vai ter acesso apenas aos livros até o sexto ano. Ele não vai ter mais. Antigamente, ele tinha, no primeiro semestre, antes das férias, a plataforma autorizava. Então, assim, esse estudante, ele tinha acesso tanto ao livro de sextos anos, como de sétimos, oitavos e nonos, porque a plataforma era dividida em dois segmentos, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Então, o aluno do sexto ano ele tinha acesso a todos os livros do ensino fundamental anos finais. Agora, com a nova atualização, ele vai ter acesso apenas àquilo que se refere ao seu ano série e sua faixa etária. Então, muito provavelmente, se é um livro do nono ano, né, que o manual de assista, esse aluno do sétimo não vai ter acesso, porque já é uma outra faixa etária. Então, ele vai ter um acesso limitado da plataforma. Qual série vai ter acesso a todos os livros? A terceira série do ensino médio. Essa é a série que vai ter acesso a tudo. Bom, as demais séries vai ser limitado por hora, tá bom? É uma dinâmica que a SEDUC acreditou que foi melhor ser feita, né, devido a algumas situações que ocorreram em outras DEs, de livros que não eram de acordo com a faixa etária, alunos estavam lendo. Então, assim, teve algumas situações e eles acreditaram que, por bem, seria melhor fazer assim. Então, é uma dinâmica de São Paulo, né, da SEDUC, não é nossa. Então, nós vamos ter só que seguir, né, esse movimento. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer alguma pontuação, eu vou ter que encerrar a live porque eu tenho outra demanda. Mas aí vou aguardar aí mais uns 5 minutinhos
Agora é 15 horas, que era o horário que eu tinha previsto para encerrar a live, mas eu vou esperar aí até as 15h05 e aí eu faço o encerramento da live. Já aproveito para agradecê-los pela participação, pela presença de vocês. Estou muito feliz, eu preparei esse conteúdo com muito carinho, né, com muito amor aí para vocês, porque eu quero ajudá-los no que for preciso. E também, em breve, vou estar aí agendando os acompanhamentos presenciais para estar indo aí nas escolas, vendo e assistindo aí o trabalho de vocês, prestigiando aí o trabalho de vocês. Camila, Pode falar. É a professora? eu não consegui abrir o link. Você tem como colocar no grupo para eu responder a avaliação? Eu coloco sim. Pode ser no grupo do Leia? Vocês estão no grupo do Leia? Sim, eu estou no grupo Leia. Então, perfeito. Eu vou colocar, então, o link lá no grupo do Leia. Camila, Obrigada. Nada. Camila, Pode falar. aqui a Ellen da TI Altamir Gonçalves, na hora que você pede no formulário para colocar o nome da escola, ele está pedindo e-mail. E-mail? E aí ele não consegue enviar as respostas para você. É configuração. Eu vou encerrar a live e eu vou verificar, então, isso. Correto? Valeu. Aguente só uns 2 minutinhos, eu vou entrar aqui no Google Forms e vou verificar o que está acontecendo. E aí eu já envio no grupo para vocês o link, já encerro a live. Depois eu vou estar disponibilizando no YouTube para vocês a gravação. E já envio também o link do YouTube para vocês, ok? Então eu vou encerrar a live. Eu falei que fica 15h05, mas eu já vou encerrar, a não ser que alguém queira contar algo. Mas então eu vou estar encerrando nossa live, nosso primeiro ato informativo de um percurso aí de 4 lives até o mês de novembro. Aguardo vocês no mês de setembro com a próxima live. Lembrando que a live informativa acontece a cada 15 dias e a live formativa é mensal. Então, o Leia São Paulo ele vai ter 2 movimentos. Esse movimento mensal e o quinzenal, que eu faço em conjunto com a PEC Fernanda, ele vai continuar, porém, é a cada 15 dias. Bom? A Valéria... Lista de presença? É na avaliação, já está tudo ali. Obrigada. Ali é a avaliação, a lista de presença, tudo certinho. Pessoal, se vocês quiserem anotar, a próxima live vai ocorrer no dia 4 de setembro, se tudo der certo, se Deus quiser. Está prevista para acontecer no dia 4 de setembro, que também é uma quarta-feira, às 14 horas. Então, eu aguardo vocês no dia 4 de setembro. Lembrando que a live quinzenal acontecerá já semana que vem. Mas a live quinzenal, ela é uma live de informação, tirar dúvidas. De repente, você, professor, está conseguindo seguir com a redação paulista, não tem dúvidas na Redasp, não tem dúvidas no Leia, você não precisa participar da live quinzenal, porque ela é uma live informativa. O importante mesmo é você participar da live formativa, que é mensal, que vai acontecer uma vez por mês. Aí você pode, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou uma professora de português, o Redasp está ok, Redação Paulista ok, Leia São Paulo ok. Essa semana, eu não vou participar da live quinzenal, porque eu não tenho nenhuma dúvida, mas daqui 15 dias eu vou participar, porque daí eu vou precisar de um apoio das PECs em relação a alguma dúvida que for surgindo com relação aí à Redasp ou às plataformas, tá bom? Importante destacar que a Redasp está em vista, né, o nosso foco. Vai ser um mega evento igual ao MASP e muita coisa boa aí vai acontecer. Então já vão preparando os estudantes, porque vai ser um sucesso, se Deus quiser. Vou encerrar a live e agradeço a todos. Uma ótima tarde, bom trabalho para vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço.